A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui mais uma vez compartilhar desta mensagem que Deus colocou em meu coração para nos ensinar e nos fazer andar em seus caminhos, em seus estatutos. E eu quero hoje compartilhar da palavra do Senhor que está em Apocalipse, seu capítulo 2, e vamos estar meditando na Santa Palavra e meditar naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E nos traz por título Carta à Igreja de Éfeso, e vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui uma das cartas ao qual o apóstolo João aqui estava preso na ilha de Patmos e teve as revelações a qual o próprio Jesus Cristo revelou e fez com que ele transmitisse as suas mensagens. E vemos que aqui se trata de 7 igrejas distintas, mas que Deus tinha uma mensagem para cada uma, né? E Jesus tinha uma mensagem para cada uma mediante aquilo ao qual estava acontecendo em cada momento. E aqui na igreja de Éfeso, vemos um relato muito importante e que por muitas vezes temos visto ministrações e algumas atribuições a respeito dessas palavras de Jesus. Mas meditando um pouco mais profundamente naquilo que estava sendo declarado aqui, pude chegar numa conclusão de que aquilo que nós por muitas vezes temos ouvido e aplicado como ensinamento, como advertência do que estava se tratando aqui, não é como nós imaginamos. Porque, meus amados, nesse texto, quando vemos aqui a palavra-chave ao qual Jesus ele declarou para a sua igreja, algo contra, né, que fala justamente no seu versículo 4, que fala: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Por muitas vezes nós temos atribuído ao longo dos tempos essa mensagem, essa advertência de Jesus, justamente direcionada para
posicionamento, um estágio ao qual, por muitas vezes, nós cristãos nos encontramos. E essa advertência tem sido aplicada continuamente, em se tratando justamente de quê? De que esse primeiro amor vai se definir justamente como aquele que recebeu o Evangelho, recebeu Cristo, e ao longo da sua caminhada se esfriou na fé, que ao longo da sua caminhada se esfriou das obras, que ao longo da sua trajetória se esfriou do seu amor de servir a Deus. E isso vemos constantemente, meus amados. Mas vamos meditar um pouco mais e perceber de que não é esse tipo de advertência a qual o Senhor estava direcionando para a sua igreja, que não se trata de um estágio temporário, que não se trata de um momento de frieza espiritual, de um distanciamento da obra, de um esfriamento do amor para com o Senhor, para com a sua obra. Porque se o nosso olhar estiver voltado para essa forma de pensar, está sendo contraditório às primeiras palavras que Jesus próprio declarou para a sua igreja. Vamos ler atentamente, meus amados, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim, do seu versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então vejamos que aqui o momento da igreja de Éfeso, que estava passando este momento ao qual teve essa advertência, teve essa carta entregue, vemos que a palavra diz que eu conheço as suas obras. Não está dizendo eu conhecia, eu vi as suas obras. Não, ele fala que conhece. Então isso é um estado de momento, não um estado de passado. Então, e qual eram essas obras que a igreja de Éfeso estava praticando? Aleluia! E justamente fala que o seu trabalho árduo, era um trabalho árduo, era um trabalho contínuo, era um trabalho ali dedicado. De qualquer forma, podemos já identificar aqui que não havia nenhum esfriamento em relação à obra. Não havia nenhum distanciamento em relação ao seu propósito. Louvado seja Deus. E ainda fala mais na sequência, e a sua perseverança. Como então nós podemos atribuir esse primeiro amor ao qual essa igreja foi advertida pelo Senhor, a qual ele tinha deixado o primeiro amor, e vamos projetar, vamos identificar como esfriamento espiritual, como um estágio em que a pessoa ou o cristão está passando de um momento que está abatido, que está desanimado, que está prostrado. Está vindo totalmente contrário ao que as palavras do Senhor estavam dizendo, porque primeiro a igreja estava trabalhando arduamente, a igreja estava perseverante, não estava desanimada, não estava parada, aleluia. Então já podemos identificar, meus amados, nessas primeiras palavras, que aquilo que temos aprendido, que vai se tratar justamente da nossa frieza, não condiz com as palavras de Jesus. E veja mais ainda o que Jesus está falando. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Então vejamos mais uma vez que era uma igreja que tinha um pleno cuidado com aquilo que estava recebendo. Eles tinham um zelo, um cuidado com aquilo que estavam recebendo, daqueles que estavam se achegando. Eles tinham cuidado com isso. Eles não estavam dispersos. Aleluia! Eles não estavam paralisados, não. Eles estavam bem espertos, eles estavam bem ativos, igreja. E nessas palavras nós podemos já começarmos a refletir em nós, porque uma igreja que trabalhava arduamente, era perseverante, era uma igreja que não tolerava o engano, a mentira, era uma igreja que confrontava aquilo que não era proveniente de Deus.
Mas mesmo assim recebeu o quê? Que eles tinham abandonado o primeiro amor. É um momento para nós refletirmos a nossa vida. Porque não é dizer porque estamos desanimados, porque estamos, ou muitos até parou, é porque se esfriou no amor. Vejamos que não é isso. A palavra não está direcionando para essa condição do homem. Louvado seja Deus. E veja o que diz mais à frente. Louvado é o nome do Senhor. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então, como podemos receber uma doutrina, um ensinamento de que esse primeiro amor que essa igreja tinha abandonado é um esfriamento espiritual, é um distanciamento de Deus? Como podemos receber um ensinamento de que esse primeiro amor que foi perdido é porque estamos decaindo da fé, porque estamos abandonando a obra? Não, porque essa igreja estava ativa. Essa igreja estava a todo vapor. Assim é como está escrito. Assim são as palavras do Senhor para esta igreja. São elogios. Não são críticas, são elogios. Não vemos eles dizendo que eles estavam desanimados, que eles estavam querendo desistir, que eles estavam entristecidos. Não. A igreja estava a todo vapor, fazendo a obra, combatendo. Isso serve para nós, para quando viermos ouvir de que estamos deixando o primeiro amor, quando estamos, de certa forma, desanimados. Isso pode acontecer conosco na nossa caminhada, mas não quer dizer que estamos perdendo o amor do Senhor. Ao contrário, muitos podem estar fazendo como essa igreja estava, a todo vapor, mas deixaram o primeiro amor. Aleluia! Temos que estar atento, igreja. Temos que estar buscando no Senhor o discernimento, a revelação da palavra. E não estarmos sendo alimentados de tudo aquilo que querem colocar na nossa boca para nos alimentar. Temos que nós mesmos buscarmos o alimento na palavra, porque a palavra ela é alimento para as nossas vidas. Aleluia! Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Agora veio a advertência contra você, porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Que obras era essa, igreja? Que obras era essa? Que amor foi esse que eles perderam, eles deixaram, eles abandonaram? Aleluia! Vamos refletir um pouco mais, vamos pensar um pouco mais, porque essas palavras do nosso Senhor não foram palavras em vão, porque Ele viu, Ele identificou e que precisava ser resolvida essa situação. E da mesma forma o Senhor está falando conosco neste exato momento. Nós podemos estar a todo vapor fazendo a obra, com toda disposição, com todo vigor, com toda alegria, com todo contentamento, combatendo o mal, fazendo a obra com dedicação, fazendo tudo aquilo que Ele nos pediu. Mas podemos ter deixado para trás o primeiro amor, as primeiras obras. Que obras são essas? Que identifica como primeiro amor? E hoje, nesse tempo a qual nós vivemos, igreja, de tudo que se tem acontecido em nossa volta, de tudo que temos ouvido e visto, vemos que muitos têm perdido esse amor, não das obras, não de um estado temporário, não é um posicionamento, mas se for algo, se for alguém que nós temos abandonado, que nós temos deixado o amor,
Porque hoje muitos não têm dado mais crédito com a ideologia, com os ensinamentos hoje, de certa forma, que tem entrado no nosso meio, colocado a graça e anulando a lei de Deus, colocando a graça como substituta da lei de Deus. A graça veio sim, a graça veio para nos salvar, nos redimir, porque nenhum de nós teríamos condição de sermos salvos. A graça veio para nos dar essa oportunidade de sermos salvos por Cristo. Mas a sua lei, os seus mandamentos permanecem, não foram anulados. Porque temos aprendido de que a lei não salva ninguém. Hoje vivemos pela graça, mas a lei ela nunca foi colocada como condição de salvação para o homem. Isso foi que criaram, isso foi que disseminaram como ensinamento, de que a lei era para salvar. A lei nunca foi instituída para salvar ninguém, mas foi para nos condicionar a entendermos, a conhecermos os nossos pecados. Como Paulo mesmo falou, sem a lei ele não iria conhecer o pecado, mas vindo a lei ele conhece o pecado. E quando a lei é colocada em confronto conosco, é para nos ensinar, nos mostrar aquilo que estamos fazendo que é contra Deus, aquilo que estamos praticando que é contra os princípios de Deus. Não é para nossa salvação, porque ela não tem poder para nos salvar, mas ela vai nos condicionar a andarmos da forma que Deus quer. Se nós abraçarmos apenas a teologia da graça e esquecermos das leis de Deus, daquilo que realmente é princípio de Deus, nós podemos estar abandonando o primeiro amor. Nós podemos estar negando a Deus, nós podemos estar deixando o amor. Eu posso estar fazendo a obra, eu posso estar exercendo o ministério, mas se eu não estiver condicionado às diretrizes do Senhor, à vontade dEle, ao que realmente interessa a Ele, eu posso estar perdendo esse amor, assim como a igreja de Éfeso estava. Pode ser, não estou definindo que seja, mas pode ser que eles tenham perdido algum princípio do passado. Eles deixaram de praticar algo que era essencial para o seu ministério. Eles deixaram de seguir algo, aquilo que era essencial para o seu desenvolvimento. E o Senhor estava advertindo: lembra-te de onde caíste. E o caíste não quer dizer que foi porque ele se desviou do caminho, mas pode ser que ele tenha deixado de praticar um princípio importante, da qual eles estavam continuamente observando. E naquele momento eles haviam deixado de observar. Este pode ser o dito do Senhor, essa pode ser as palavras do Senhor em: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde você deixou de seguir. Lembra-te de onde você deixou de praticar. Lembra-te de onde você deixou de obedecer. Vamos identificar realmente o que temos deixado de fazer para Deus. Não em obras, mas em obediência, em disciplina, em temor. Porque é isso que Ele está olhando em mim, em você. Porque não adianta fazer maravilhas, operar milagres, grandes prodígios, e chegar naquele grande dia, assim como nos diz a palavra: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E essa palavra que o próprio Jesus falou: vós que praticais a iniquidade. Vejam que eles estavam fazendo também tudo pelo Senhor, por Cristo. O relato deles é que eles fizeram tudo por Cristo. Mas o Senhor: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade.
Então temos que ter cuidado, igreja. Temos que ter cuidado. Não apenas nos convencermos porque estamos fazendo, mas entender a nossa base, onde estamos com os nossos pés. Se não temos deixado o que é necessário para o nosso crescimento atrás, abandonando, como foi dito no começo. Às vezes estamos muito envolvidos na graça, sim, que é dela que vem a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas não podemos ignorar os seus mandamentos, os seus decretos que são perpétuos. Como que eu posso dizer que eu quero morar num reino, o reino dos céus, um reino que não tem leis, um reino que não tem diretrizes? Um reino desse não pode existir. Então isso quer dizer que existem ainda as leis do Senhor, e ela está atual para as nossas vidas nos tempos de hoje. Não nos percamos nessa caminhada. Não nos deixemos morrer esse amor em nosso coração. O amor da sua lei, o amor da sua palavra. Meditem. Amém? Fiquem com essa palavra. Meditem. Busquem. Se alimentem dela. Porque dela é que vem a vida. Dela é que vem a luz para os nossos pés. Dela é que vem a resposta do Senhor. Não deixe que ninguém ponha comida na sua boca. Busquem vocês a própria comida que o Senhor tem para dar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima palavra de fé.